Em 1972, na pequena comunidade rural de São Bento das Taquaras, um lugar cercado por morros verdes, riachos rasos e estradas de terra que viravam barro logo no primeiro sinal de chuva, morava um homem chamado Bento Alcides. Era um carpinteiro silencioso, desses que observam mais do que falam, e que enxergam soluções onde os outros só veem costume. Sua casa ficava no alto de um terreno íngreme, exposta ao vento, à umidade e às chuvas laterais que castigavam a região. As paredes antigas de madeira já apresentavam sinais de apodrecimento, cupins e dilatação. Muitos diziam que aquela casa não aguentaria mais 3 invernos. Mas Bento tinha um plano que ninguém conseguia levar a sério. No fim de um outono particularmente chuvoso, ele começou a cortar bambus grossos na beira do rio, lavando cada varas e separando-as por tamanho, espessura e idade. Os vizinhos achavam aquilo estranho. Bambu, na cabeça deles, servia para galinheiro, cerca improvisada, artesanato barato. Nunca, jamais, para a parede de casa. Ainda mais parede estrutural. Mas Bento trabalhava com uma precisão que incomodava até os mais curiosos. Ele começou pela fundação da parede. Retirou toda a madeira podre, reforçou a base com pedras de mão bem encaixadas, criou espaço para a circulação diária e o início de uma modesta barreira contra a umidade. Depois, lentamente, passou a montar a trama principal com talos de bambu entrelaçados, formando um painel flexível que parecia mais tecido do que estrutura. Sobre esse painel, ele fixava travessas horizontais também de bambu, sempre secas à sombra, sempre escolhidas pela sonoridade, bambu bom falo como sino oco, dizia ele. Os vizinhos, claro, não perdiam a oportunidade de ironizar. Ô Bento, isso aí é parede ou peneira? Primeiro o vento derruba tudinho. Quer morar dentro de uma gaiola agora? Bambu é coisa de quem não tem dinheiro para madeira de verdade. Mas Bento continuava, dia após dia, ignorando risadas e observações atravessadas. Depois que a trama estava firme, ele preparou a segunda parte do processo, a vedação. Misturou argila vermelha, areia fina, cal hidratada e fibras de capim gordura batidas no pilão. A mistura virava uma massa espessa, respirável, resistente ao fogo e, acima de tudo, aderente ao bambu. Ele aplicava essa massa em camadas finas, sempre 2 por dia, deixando o sol secar de forma natural, preenchendo poros, cobrindo nós, selando todas as aberturas. Enquanto alguns zombavam, outros começaram a notar algo estranho, a parede parecia ganhar forma orgânica, estável, surpreendentemente rígida. O vento batia forte e o bambu flexionava, absorvendo a energia como se fosse feito para aquilo, que, de fato, era. Bento sorria quando percebia que a estrutura se movia levemente, respirando, sem rachar. Quando terminou a última camada, a parede ficou lisa, firme, pesada e extremamente reta. Ele bateu com os nós dos dedos, e o som devolvido não era oco nem frágil, parecia o som de um tambor bem esticado, resistente, cheio de vida dentro. O acabamento recebeu uma demão de cal com pigmento natural, deixando-a clara, bonita e com proteção contra fungos e insetos. Os vizinhos ainda riam. Dá 6 meses e isso cai. A chuva derrete. O sol racha. A broca come. Bento não respondia. Só observava. A primeira prova veio cedo, uma tempestade violenta de novembro, daquelas que arrancavam telhas, derrubavam cercas e transformavam caminhos em rios. A parede de bambu nem tremeu. Pelo contrário, a estrutura flexível absorveu rajadas de vento que tiraram o sono de toda a vizinhança. A casa de Bento permaneceu firme, seca, silenciosa. Então veio o verão, com calor forte e umidade saturada. As casas convencionais começaram a estufar, madeira dilatando, pregos soltando. Mas a parede de bambu se manteve idêntica, sem rachaduras, sem empeno, sem cheiro de mofo. A respiração natural do material evitava a condensação interna, algo comum naquelas casas simples. Alguns vizinhos começaram a calar a boca. Outros começaram a prestar atenção. Mas ninguém se imaginava que aquela parede duraria não 6 meses, não 6 anos, mas mais de 40 anos intacta, firme, fresca, resistente a chuvas, ventos, cupins e ao tempo que costuma engolir tudo no interior.
A história real dessa transformação, no entanto, começou muito antes da durabilidade ser provada. Ela começou quando Bento passou a ensinar a técnica a pessoas que antes o ridicularizavam. E essa parte, a mais importante, nasceu de um evento que ninguém esperava. Era uma manhã de janeiro, poucos dias após mais uma tempestade que devastou a região. 3 casas próximas tiveram partes destruídas. Uma perdeu a lateral inteira. Outra teve a cumeeira arrancada. A terceira ficou tão encharcada que precisou ser escorada com toras para não cair. Mas a casa de Bento? Nenhum arranhão. As pessoas começaram a aparecer na porta dele sem vergonha, sem ironia, sem máscaras. Homens que antes riram pediram para ver a trama interna. Mulheres tocaram a parede e ficaram surpresas com a temperatura. Crianças bateram com as mãos e ficaram encantadas com o som. Até que um deles, talvez o mais orgulhoso, João Macedo, disse: Bento, posso aprender? E aí, pela primeira vez, Bento ergueu o olhar de maneira direta. Pode. É só querer trabalhar. A fila começou ali. Nas semanas seguintes, Bento passou a acordar antes do sol nascer. Não porque precisava, se ele sempre fora pontual, mas porque o vilarejo inteiro parecia ter descoberto que, para aprender a técnica, era preciso chegar cedo. Todos queriam entender como um material humilde, muitas vezes ignorado, desprezado, até ridicularizado, podia superar madeira cara, tijolo comprado na cidade e até concreto improvisado. Logo no primeiro dia, 8 homens apareceram, todos segurando facões, enxadas e pedaços de bambu colhidos às pressas nas margens do córrego. Bento observou aqueles talos curtos, tortos e verdes demais, mas não disse nada. Apenas pediu: escolham um bambu bom. O resto eu ensino depois. E ali começou a primeira grande aula. Ele explicou que o bambu não podia ser jovem demais, porque racha. Nem velho demais, porque perde flexibilidade. Não podia ser colhido no período chuvoso, porque vem encharcado e fácil de apodrecer. Não podia ser cortado na lua errada, porque a seiva sobe e atrai bicho. Tudo tinha um porquê, se cada porquê tinha sido observado ao longo de décadas de trabalho em silêncio. Os homens ouviram calados. Era raro ver alguém falar com tanta convicção sobre algo tão aparentemente simples. Depois vieram as explicações sobre secagem à sombra, cura natural, defumação leve, retirada de nós internos, tratamento com óleo queimado diluído ou água de cal, técnicas antigas que Bento herdara do avô e aperfeiçoara com paciência mineira. Durante todo o processo, ninguém questionava mais nada. O respeito havia substituído o riso. Quando chegou a hora de preparar a trama da parede, as primeiras dificuldades apareceram. O bambu precisava ser entrelaçado com precisão matemática, tensão certa, ângulo certo, espaçamento certo. Quem apertava demais quebrava as tiras. Quem deixava frouxo criava folgas perigosas. Bento corrigia sem julgar. A casa só dura se a parede respirar, repetia ele. E então veio a parte da massa. A mistura de argila, areia, cal e fibra soltava um cheiro forte, quase terroso, que impregnava as mãos. Muitos torceram o nariz. Alguns desistiram. Mas os que ficaram testemunharam algo que mudaria para sempre o modo como construíam suas casas. Quando a primeira parede experimental ficou pronta, Bento pediu para que todos tocassem. A sensação era estranha e não parecia madeira, não parecia barro simples, não parecia tijolo. Era uma superfície firme, sólida e ao mesmo tempo elástica. A ponta dos dedos identificava uma temperatura diferente, um frescor que não se encontrava em quase nenhuma casa da região. Isso aqui, disse Bento, não esquenta por dentro. A casa fica fresca até no auge do verão. Ninguém acreditava plenamente. Ainda não. Mas em maio daquele mesmo ano, veio a segunda grande prova. A serra trouxe ventos tão fortes que arrancaram telhados, dobraram portas e derrubaram antigos depósitos de palha. As casas de madeira rangeram como se tivessem vida própria, e o vilarejo inteiro passou a madrugada em claro, segurando janelas, reforçando trincos e torcendo para que a estrutura resistisse. Na manhã seguinte, quando o vento finalmente cedeu, uma cena marcante se formou.
Duas casas parcialmente destruídas. Uma com a lateral arrancada. Pedaços de telha por toda a rua. E, no meio desse caos, a parede de bambu de Bento permanecia firme, reta, sem sequer uma fissura. As pessoas não acreditavam. Passavam a mão na superfície, olhavam de perto, batiam com os nós dos dedos, empurravam com o ombro como se quisessem desafiar a resistência daquele material improvável. Foi nesse dia que o mais teimoso da comunidade, velho Clementino, aproximou-se devagar e disse: Bento, qual o segredo disso? E ouviu, com toda a calma do mundo: Não tem segredo. Tem observação, tempo e respeito pelo material. A partir daquele momento, a técnica deixou de ser curiosidade para virar patrimônio. Famílias inteiras começaram a aplicar o método nas próprias casas. Instalavam primeiro em galinheiros, paiol, depósito de sementes, para testar. E cada teste provava a mesma coisa: o bambu não só resistia, como melhorava com o tempo. Chovia, ele secava rápido. Fazia sol, ele mantinha o frescor. Vinha vento, ele flexionava sem quebrar. Aparecia cupim, não encontrava madeira fácil. E assim, lenta e seguramente, a vila começou a se transformar. As novas construções tinham aquela mesma aparência suave, levemente amarelada, com textura lisa e som peculiar quando tocadas. O bambu virou símbolo de resistência, orgulho e identidade. A paisagem mudou. A cultura mudou. E a história de Bento começou a se espalhar por municípios vizinhos. Não porque ele buscava isso, mas porque, quando uma ideia funciona, o mundo encontra um jeito de descobrir. E então, 40 anos se passaram. O bambuzal onde Bento escolhera as primeiras hastes já nem existia mais, havia sido substituído por um replantio jovem, mais organizado, cultivado pelos netos daqueles que antes riram dele. As casas do vilarejo, antes tortas, quentes e frágeis, agora exibiam paredes que atravessavam gerações. E o mais impressionante é que nenhuma delas, se apresentava rachaduras profundas, empenamentos ou infiltrações graves. A do próprio Bento continuava ali, silenciosa, firme, como se o tempo tivesse medo de tocá-la. A cada verão de 40 graus, os visitantes se surpreendiam ao entrar na casa e sentir a temperatura cair imediatamente 5, 10, 15 graus. Não era magia, era física. Era o bambu trabalhando como regulador natural, absorvendo calor durante o dia, liberando aos poucos à noite, mantendo o interior sempre equilibrado. Quando os engenheiros da capital ficaram sabendo dessa pequena aldeia de bambu, enviaram 2 técnicos para avaliar as construções. Eles passaram 2 dias inteiros medindo umidade, temperatura, tensão lateral, resistência à compressão. Testaram paredes que tinham sido erguidas há apenas 1 ano, e outras com quase 4 décadas. As conclusões chocaram até os mais experientes. Item: o bambu tratado corretamente resistia mais que a madeira convencional. Item: a parede mantinha integridade mesmo após décadas de ciclos de chuva e sol. Item: não havia empeno estrutural detectável. Item: a durabilidade estimada ultrapassava 60 anos, com manutenção mínima. A notícia se espalhou. Jornais pequenos vieram. Depois, jornais maiores. Curiosamente, quem mais se impressionou não foram os especialistas, mas os antigos moradores, aqueles que lá atrás haviam rido, duvidado e até zombado da escolha de Bento. Um por um, eles foram lembrando da primeira vez em que viram a tal parede sendo montada. Isso aí cai no primeiro vento. Bambu é coisa que apodrece. Essa casa não dura 5 anos. Pois 5 anos viraram 10. 10 viraram 20. E agora, 40 anos depois, a parede continuava de pé, íntegra, firme, mais forte do que no dia em que fora erguida. Bento, já velho, gostava de sentar na porta ao fim da tarde e observar as casas dos vizinhos. Gostava de ver as crianças correndo entre paredes que ele, de certa forma, tinha ajudado a construir, não com as próprias mãos, mas com coragem para ser o primeiro. Um dia, uma moça da capital, estudante de arquitetura, pediu para entrevistá-lo. Seu Bento, como o senhor sabia que isso ia durar tanto?
Ele deu um sorriso lento, daqueles que só quem viveu muito consegue dar. Moça, eu não sabia. Mas eu sabia que a natureza não erra. O bambu se curva, mas não quebra. Cresce rápido, mas vive muito. Se ele aguenta vento, enchente, seca e sol, por que não aguentaria uma parede? A gente só precisa ouvir o material. Ela ficou em silêncio, registrando cada palavra. O sol descia atrás das montanhas quando ela fez a última pergunta. E o que o senhor sente ao ver que todo mundo segue sua técnica hoje? Bento olhou para a própria casa, tocando a parede que ainda estava fresca, como se tivesse sido feita ontem. Sinto que valeu a pena não ter ouvido as risadas. A moça sorriu, agradeceu, guardou os cadernos e se despediu. Quando se afastou, viu algo que nunca esqueceu, a luz dourada do fim da tarde batendo na parede de bambu, revelando uma textura viva, resistente e bela, como se o próprio tempo tivesse decidido respeitá-la. E naquela noite, quando a vila se recolheu e o silêncio tomou conta das pequenas ruas de terra batida, uma coisa era certa. A parede que chamaram de frágil, humilde, pobre e inútil permaneceria ali muito depois de todos que tinham duvidado desaparecerem. Se você gostou dessa história, deixe seu like, comente o que mais te surpreendeu e se inscreva no canal. Aqui, cada relato guarda uma lição de engenho, coragem e sabedoria do interior que o mundo moderno insiste em esquecer.